Olá pessoal, Bastidores Esportivo aqui para a gente entrar na terceira e última parte da entrevista com o presidente da Liga Uberlândia de Futebol, Renato Batista. Acompanhe aí que realmente ficou muito boa a entrevista que ele nos concedeu, tá? Acompanhe. Renato, o que a Covid causou aí? Qual foi o impacto da Covid para o futebol no geral? Explica pra gente aí, na sua concepção. A pandemia no futebol, profissionalmente falando, no Brasil, afetou em todos os aspectos, né? Primeiro, ali, aquele período que ficou realmente paralisado em 2020 e as incertezas. Depois, o reinício, né? O término dos campeonatos regionais e o início do Campeonato Brasileiro, que acabou terminando agora no final do mês de fevereiro de 2021, a temporada 2020. E que, naturalmente, né, houve muitos percalços, muitas experiências novas, atletas, membros de comissão técnica sendo realmente contaminados, jogos tendo que ser suspensos, adiados. Isso acabou tendo que ter um ajuste, mas o 2020 acabou sendo uma grande experiência para todos os dirigentes, né, em relação ao planejamento de 2021, que foi planejado e os campeonatos regionais acabaram iniciando. Infelizmente, né, já estamos aí com algumas competições paralisadas, por exemplo, o Campeonato Paulista, o Mineiro, né, que iniciou também, deu uma parada agora, já existe outra recomendação do Ministério Público para realmente parar com o futebol profissional. O Carioca continua lá realizando jogos, a Copa do Brasil, né, que é organizada pela CBF, continua tendo jogos praticamente todos os dias. E isso acaba sendo, na minha opinião, uma falta de direcionamento, né, de cima para baixo. Ou seja, chegou no futebol a falta de liderança que nós tivemos a nível do país em relação ao combate do Covid-19. Vocês recordam muito bem, né, que nós tivemos aí lá em fevereiro e março de 2020, o pronunciamento, a fala e a própria maneira de conduzir do presidente Bolsonaro, não dando importância aí à pandemia, né? E infelizmente o passar do tempo foi mostrando que era uma situação muito séria, né? E nós, brasileiros, não sabíamos que se a gente ouvia o presidente da República, o governador ou o prefeito, nós ficamos perdidos. É como se tivéssemos aí um ônibus lotado, cheio de gente, sem motorista. E isso está transferindo para o futebol, né? Os presidentes das federações têm ali as suas diferenças com os governadores, os prefeitos das cidades, né? E o presidente da CBF acaba querendo se impor diante de uma situação que, na minha opinião, acaba sendo temerosa em relação a essa liderança que falta para nós. Então a CBF teria que alinhar com o governo federal aí uma proposta de volta única do futebol, com todos os campeonatos regionais, com a realização do Campeonato Brasileiro, com a realização da Copa do Brasil, com a realização do calendário, né, mas dentro de uma forma bem uniforme, né, para que todos nós pudéssemos ter tranquilidade, mesmo nesse momento o torcedor não indo aos estádios, mas que ele pudesse ter um planejamento de competição, sabendo que iria começar e terminar, que ele pudesse principalmente acompanhar os jogos aí através das mídias, através da TV, que acaba também ajudando aí aquele que gosta de futebol ficar em casa. Então, o que faltou, na minha opinião, ao governo federal, né, em relação ao combate à pandemia, que a liderança maior e esse planejamento é o que está faltando no futebol. A partir do momento que sentarem todo mundo e direcionar uma cartilha única, eu acredito que a gente vai conseguir superar todo mundo junto aí e controlar o Covid-19, que lamentavelmente, né, muitas pessoas ficaram para trás, para que nós tenhamos esse controle, né, com aumento de vacina, que a gente possa ter o futebol não só na televisão, mas principalmente com o público nos estádios. Renato, um assunto interessante. Como que você vê a entrada
feminina no esporte, na mídia, né? Na mídia, inclusive, programas, narrações, comentários. Fala com o nosso público do Bastidores aí, como que você está interpretando essa integração feminina na mídia esportiva? A ocupação do espaço feminino na sociedade brasileira, ele tem a cada ano, a cada década, ele tem crescido, né? Na política, no meio empresarial, no meio esportivo, muita gente realmente participando, e na mídia esportiva isso não é diferente. Você vê aí, até mesmo nos canais fechados de televisão, que tem os programas esportivos, a participação de apresentadoras, o aumento significativo de reportagem, de mulheres repórteres, né? Ultimamente, eu cheguei até a assistir aí 1 ou 2 jogos com uma mulher narrando, né, o futebol, e isso é uma coisa inevitável, que é a ocupação da mulher dentro da sociedade. E como o futebol está inserido dentro de uma sociedade praticamente atuante, né, essa ocupação ela é inevitável. É claro que não só a mulher, como o homem também, às vezes em uma determinada atividade, o homem não leva um perfil, a mulher acaba tendo uma presença maior, acaba tendo um destaque maior. E no esporte, de uma maneira geral, essa chegada, esse aumento realmente da participação feminina, ele é importante sim, mas em determinados casos ou em determinados pontos, por exemplo, eu posso citar aqui que eu acompanhei de perto, né, esse crescimento do meio esportivo, da participação feminina, como apresentadora de televisão, como reportagem, isso é muito bom, né? Mas, por exemplo, eu já praticamente não gostei da narração feminina para o futebol. Eu achei que foi, né, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, talvez seja porque a gente está acostumado realmente com a voz masculina, mas isso não é machismo, né? Muito pelo contrário, assim que tiver condição da mulher também ter essa ocupação desse espaço de narrativa de jogos, não só do futebol, como dos outros esportes, eu tenho absoluta convicção também que a gente acaba acostumando com isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um fator muito positivo. Renato, muito obrigado pela essa grande entrevista que você nos concedeu, né, levando ao público aí do Bastidores Esportivo várias explicações, né? Então, as suas considerações finais, né, para a gente aí, para todo mundo que assistiu essa entrevista sua. Muito obrigado, valeu. Aqui fica o meu agradecimento ao diretor Jason de Freitas, né, ao seu filho Jason Júnior, todas as pessoas que abraçaram esse projeto, que possam estar colaborando com mais essa ferramenta à disposição da divulgação do esporte da cidade de Uberlândia. Bastidores Esportivo é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que veio para ficar, né? O Jason tem muita experiência nisso, né? Traz um novo modelo de mostrar para quem gosta do esporte de uma maneira geral, as entrevistas, os debates, aquilo que acontece realmente nos bastidores, é de fundamental importância. E vai um recado, né, para aquele que está nos assistindo, está nos acompanhando, que mesmo sendo um pequeno empresário, né, que possa estender a mão para esse projeto, para que esse projeto seja um grande projeto de sucesso, né, para que ele possa servir aí a nossa sociedade esportiva para estar divulgando tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Um abraço e até a próxima.